Prontinha, aguardando os alunos. Liberar a sala. Vamos ver aqui. Bom, a sala está liberada, conforme os alunos entrarem, eles já são admitidos. Bom, pessoal, continuando então com o filo equinodermata, tá? A gente hoje vai falar de algumas classes, e aí amanhã a gente termina falando de filogenia e mais uma classe que ficará para a gente, né, não colocar todas no dia de hoje, ficar um pouquinho mais pesado o conteúdo, tá? Então, hoje nós vamos começar a falar da classe equinóidea, que nada mais são que os ouriços do mar, né? E as bolachas da praia. Então, olha lá, esses animais aí já são mais conhecidos de vocês, né? Que é o que vocês mais têm acesso de encontrar quando vão para o litoral, né? E então a gente vai falar um pouquinho dessa classe que comporta, então, essas duas espécies, né? Então, tanto a bolacha da praia quanto o ouriço do mar pertencem à mesma classe que é chamada de equinoide, então, tá? Bom, deixa eu só botar aqui um pouquinho mais para cima. Aqui. Então, olha lá. Eles vão apresentar também os ciclos, tá? Na derme, isso é típico de equinodermata, tá? E, normalmente, quando a gente olha essas duas espécies, né? O ouriço e a bolacha da praia, a gente vê que eles são bem diferentes dos outros, né? E principalmente a bolacha. Quando a gente olha a bolacha, a gente vê que ela seca, né? Vira como se fosse uma placa, realmente, né? Então, esses ossículos estão diferenciados e eles estão transformados, então, em placas. Essas placas, então, se fundem, né? Formando uma única placa, tá? Que, então, dá essa forma de carapaça aí mais rígida para esses indivíduos, tá? Mesma coisa a gente vê quando a gente encontra um esqueleto também de ouriço do mar. Bom, quando a gente olha os ouriços, né, também a gente pode ver que eles são bastante diferenciados, né? Tem um formato mais esférico, né, diferenciado, e a bolacha totalmente achatado. A gente não consegue enxergar braços nem nela e muito menos nos ouriços. Então, é porque isso foi devido a uma redução quase que total da superfície arboral. A superfície arboral dos equinodérmatas é, então, né, a superfície superior, enquanto a superfície oral é, então, a parte ventral, a que está em contato com o substrato. Não é certo a gente ficar falando região ventral e região oral, tá? Mas só para vocês localizarem-se onde é a aboral e onde é a oral. Então, nesses animais, como a região aboral houve essa redução devido à expansão oral, que é embaixo, né? Aqui está em contato com o substrato, a oral fez isso aqui, quase que fechou. E só ficou uma pequena região sendo esta considerada ali, determinada como a aboral. O restante, tudo é, então, região oral. A gente vai ver melhor na hora que a gente
olhar, então, ali esses ouriços, tá? Quando a gente tem em posse o esqueleto, a gente consegue enxergar, tá, com uma clareza aí, que existem aí 10 fileiras duplas de placas ali, ó, conectadas a espinhos, onde nós teremos as inserções dos espinhos, né? Então, isso bastante visível nos ouriços do mar. E depois a gente consegue ver também que existem 5 pares de fileiras ambulacrais, que depois, no dia que eu for mostrar a aula prática, eu vou diferenciar essas áreas, essas fileiras também para vocês, tá? Então, 5 pares de fileiras ambulacrais, isto é, essas 5 fileiras, gente, são homólogas a quê? Aos 5 braços da estrela do mar. A gente não falou que essa região oral, ela tomou conta quase que de toda a superfície. Esses 5 braços foi como se rodeassem, e é por isso que houve esse formato diferenciado, então, desses ouriços, tá? Então, olha lá, 5 braços homólogos aí, né, de mesma formação aí dos braços das estrelas do mar. E contém poros que se estende, então, os pés ambulacrais. Através dessas 5 fileiras é que os pés ambulacrais, então, serão expandidos por esta área, tá? Então, normalmente 5 áreas ambulacrais, que elas são visíveis aí nessa carapaça que ele tem, né? E que determina o pentamerismo, isto é, a, a simetria, então, pentarradial que eles têm. A maioria dos ouriços tem a forma regular, que é isso que nós chamamos o grupo dos ouriços como de forma regular, né? Que vão ter esses espinhos médios e longos, que a gente sabe que ele tem os espinhos bastante grandes, simetria radial, pentarradial, enquanto as bolachas são chamadas, então, de forma irregular, tá? E elas vão portar o quê? Vão portar espinhos curtos. Esta ordem, olha, elas se tornaram bilaterais também. Movem-se por meio desses pés ambulacrais, né? E também pelos espinhos, então é isso que vai coordenar a locomoção, então, desses animais. E as bolachas vão se locomover através aí de espinhos, tá? E os pés ambulacrais, dentro do grupo das bolachas do mar, vão estar mais envolvidos a quê? A levar esse alimento até a boca. Vamos à frente que a gente entende um pouquinho mais. Então, aqui a gente tem, olha, o esqueleto de um ouriço do mar, tá? Então, aqui a gente pode ver que essa seria, então, a região aboral, onde fica lá em cima, tá? A região oral está lá embaixo, tá? Que seria essa aqui. Então, reduziu bastante. Vamos pensar que isso, né, era uma coisa aberta, onde nós temos aqui, olha, 5 fileiras aqui, olha, dos pés, né, ambulacrais, do canal ambulacral. Então, nós temos isso aqui já determinando como se fosse realmente, né, homólogo aos 5 braços, então, das estrelas, né? Então, nós temos uma região bastante reduzida, que é a região aboral, bastante pequena. O restante aqui, gente, desde aqui, ó, fora esse espaço que eu estou cercando aqui, esse círculo, né? O resto aqui, ó, tudo é região aboral, oral, inclusive a parte de baixo, tá? Onde, então, embaixo nós teremos a boca, e em cima nós teremos ali a presença do ânus, a presença do madreporito, né? Bem escondidinho, a gente não vê uma coisa muito nítida, mas que ela existe ali em um espaço bastante reduzido, tá? Então, aqui, ó, só falando dos poros, né, dos pés ambulacrais, tá? E essas zonas interbulacrária, né? São os locais, aqueles 10 pares, onde a gente falou que, então, nós vamos ter também
esses espinhos, então, saindo, tá? Aqui, só para mostrar que também na região dessa superfície toda oral, né, que é todo esse invólucro mesmo que mostra os ouriços, a gente também terá a presença de pedicelárias. E elas são bastante diferenciadas, dependendo do grupo de ouriços, né, ou que a gente vai estar analisando. Mas que então elas estão presentes em meio ali, olha, desses espinhos, tá? E muitas vezes elas são bastante diferenciadas conforme o grupo, onde eu posso ver que ela tem um pedúnculo ali mais carnoso, e aí sim ela tem essas mandíbulazinhas que eu falei para vocês, né? Que elas abrem e fecham. Esse pedúnculo, gente, vai entortar e vai catar o quê? Por que que a gente falou que servem? Qual é a função das pedicelárias? As pedicelárias, elas têm a função de retirada de detritos, né? Ou de parasitos que estejam na superfície do corpo, então, deste animal, tá? Então, elas vão fazer ali a retirada. Muitas vezes essas pedicelárias, elas podem ter também veneno, tá? Podem conter veneno, então elas são utilizadas para limpeza e para proteção. Então elas vão lá, entortam, pinçam e joga fora. Entortam, pinçam, né, a sujeirinha ou o parasito e joga fora. Abrem e aí ela descola, né, da derme desse animal. Então, utilizadas para isso, então. Então, a presença aqui, olha, que deixei, né, de pedicelárias, algumas com glândulas de veneno, nós temos algumas com exceção, que não vão ser venenosas, tá? 5 pares de invaginações orais, então, nós teremos, então, na região oral, uma superfície onde nós teremos o quê? Brânquias próximas a essa região oral, que vai fazer, então, a captação de oxigênio, tá? Então, são brânquias, né? São brânquias arborescentes, isso é. Então, são bastante ramificadas ali, nessa região oral, para que possa fazer, então, a captação de oxigênio da água. O ânus, né? A região o ânus ali está na região do periprócto, que a gente fala. Então, se a gente olhar aqui na estrela do mar, por exemplo, tá? Então, tô olhando aqui, essa superfície está na superfície, não, né? Aqui não vou explicar direito, deixa eu subir aqui. Aqui, olha, teremos ânus, tá? Na parte de cima de ouriços, teremos o ânus nessa região aboral, que é uma pequena região, ânus, teremos o madreporito e teremos também regiões, então, de gonóporos também, tá, gente? Então, gonóporos, para a gente olhar aqui, ó. Então, nós temos as gônadas aqui, olha, que são as produtoras, então, dos gametas, tá? Então, o que que acontece? Nessa pequena região aboral, que ficou para a região aboral, nós teremos a saída do ânus, teremos também os gonóporos saindo por alguns poros aqui, tá? Como teremos também um madreporito, mas muito pequenininho ali. Então, essa região está ali, toda nessa região bastante restrita, ali, uma superfície bastante pequena, que é a aboral. A boca vai estar no centro da superfície oral, isso é, na parte de baixo, então, tanto de bolachas como também dos ouriços, ó, ouriço aqui e as bolachas aqui, mostrando a parte superior, que é a boral, e a parte oral. Diferente, então, dos ouriços, gente. Então, nós temos o ânus da bolacha da praia ocorrendo na parte embaixo, tá? Que é a parte oral. Esse ânus, ele pode estar ou
em volta aqui, em algum local em volta, ou ele pode estar próximo da boca. São dois locais que ele pode estar localizado, então, tá? Enquanto que nos ouriços, ele vai estar lá em cima, tá bom? Aqui eu já falei, né, que existem árvores respiratórias, então, no centro, ali próximos à boca. E nas bolachas, ó, o ânus pode estar lateralmente, então, na superfície oral. Então, nós temos superfície aboral, olhando de cima uma bolacha, onde a gente vai ver ali, ó, os orifícios genitais, que são os gonóporos, né? E nós vamos embaixo, que é essa parte aqui, a gente vai ver, então, a boca e o ânus. Pode estar perto ou pode estar em algum local da borda, então, dessa bolacha. Lânula anal, o que é isso? Lânula anal nada mais é que esses buraquinhos que essas bolachas do mar têm, tá? Então, essas bolachas da praia ou do mar, elas têm esses buraquinhos porque normalmente esses animais vivem enterrados na areia. Então, são locais onde, que enquanto, né, ele está fazendo a sua penetração, né, os espinhos móveis estão fazendo a penetração dentro da areia, esses buraquinhos servem para jogar areia por cima da bolacha para que ela fique escondida, tá? Então, para isso é que serve essa lânula anal, então. A gente vê elas melhores, olha, elas também são revestidas ali de espinhozinhos, olha, móveis, que ajuda, então, a jogar essa areia para cima, tá? Voltando aqui, vamos ver. Então, aqui outra coisa, para a gente dar uma olhada, né, nessa superfície oral, né? E aqui também é oral, gente, uma vez que a superfície aboral é só esse miolinho aqui, tá? Não se esqueçam. Tanto nos ouriços quanto na bolacha, ficou reduzida essa parte aboral. Então, aboral só aqui, e isso aqui tudo. E a parte de baixo é tudo região oral, tá? Então, na parte de baixo a gente pode ver, olha, tudo isso que é rosado aqui são, então, como se fossem esses 5 braços, então, tá? Esses canais, olha, deixa eu tirar daqui para cá. Esses canais, então, formam o canal do pé ambulacral, tá? Então, são 5, 1, 2, 3, 4 e 5 canais de pés ambulacrais. E em cima, a gente pode ver essa marcação de novo. Aqui a gente pode dar o nome de filódios, tá? Onde nós temos, então, essa fileira de pés ambulacrais. Qual é a função desses pés ambulacrais para a bolacha do mar? Os pés ambulacrais na bolacha do mar, gente, vai ser unicamente como encaminhamento de alimento até a boca, tá? Então, a movimentação dela está restrita muito mais à movimentação dos espinhos, então, tá? Então, aqui os pés ambulacrais muito mais para direcionar o alimento até a boca. Na parte superior, então, onde a gente vê essas marcações aqui, olha, que também parecem os braços, então, nós chamamos, então, essas regiões de petalóides. Essas regiões de petalóides também vão possuir pés ambulacrais. Esses pés ambulacrais que estão aqui não são para encaminhar alimento até a boca e nem muito menos para locomoção. Essas projeções desses pés ambulacrais, eles vão se intercruzar e formar como se fosse, então, um tecido apropriado para que ocorra o quê? A difusão de oxigênio para a respiração, tá? Então, os petalóides vão ter pés ambulacrais
só que esses pés ambulacrais vão ter função ali, então, de formar, então, extensões por onde vai ocorrer a troca gasosa, tá? E os pés ambulacrais dos canais ambulacrais, esses sim servem, então, para condução de alimento até a boca. Bom, aqui, vamos ver aqui. Alimentam-se, olha, de algas, outras matérias orgânicas que raspam também com os dentes, uma vez que a gente tem aqui nessa região da boca portando alguns dentes diferenciados, tá? Os pés ambulacrais auxiliam na movimentação do alimento, lá na bolacha da praia, auxilia bastante. E sexos são separados, né, com células reprodutivas liberadas na água, que a gente tem as gônadas aqui, e que a gente já falou que existem poros, né, onde os gametas serão liberados, tá? Tem os machos e tem as fêmeas. Alguns podem incubar seus ovos entre os locais de espinhos, que é um local seguro para que essa larva se desenvolva, né? E tem um nome específico dentro de cada grupo que a gente dá o nome dessas larvas, tá? Então, aqui dentro dos espinhos, dentro dos equinoides aqui, então a gente tem equinoplúteas sendo o nome dessas larvas. Outra coisa que a gente vai ver, gente, é em relação a esses dentes, então, que os equinoides portam, tá? Então, é chamado de lanterna de Aristóteles, dentes especializados, tá? E calcificados, que a gente vai ter ligado próximo aqui a essa região da boca. Esses dentes, então, ajudam a triturar melhor esse alimento quando é uma partícula maior, né? Então, ajuda a fazer trituração para que leve, então, para o estômago, tá? Aqui mostrando a boca, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui só mostrando essa lanterna de Aristóteles e, ao mesmo tempo, a gente pode ver aqui, olha, a presença de pedicelárias aqui próximas também, tá? Então, olha lá, sistema digestório, né, bastante novelado, que a gente vê ali, e é um conjunto aí que faz com essa boca e esses dentes aí calcários que a gente falou, e que é chamado com um nome específico de lanterna de Aristóteles. Essa lanterna de Aristóteles, somente os equinoides é que vão apresentar lanterna de Aristóteles. A classe holoturóidea, então, são os pepinos do mar, tá? Outra classe aí também bastante importante e diferenciada, onde, então, nós temos esses animais aí que são os mais estranhos e, ao mesmo tempo, né, os mais modificados que a gente tem. Então, a gente vê que esses animais são alongados, diferentes dos outros, então, que a gente já viu, né? Então, alongado quando a gente olha em relação, então, da região aboral para a região oral, tá? Então, normalmente eles portam esse corpo mole, né? Apesar da derme ser bastante coriácea, né? Ser forte, e esse corpo vai possuir ossículos. Só que esses ossículos são muito diminutos, tá, gente? É bem complicado da gente conseguir enxergar esses ossículos também quando a gente disseca, tá? Então, eles estão ali distribuídos na derme e esses ossículos, então, eles têm valor taxonômico, isso é, se eu tenho duas espécies, através do estudo dos ossículos, eu chego, então, à espécie específica daquela amostra, tá? São cavadores ou vivem sob pedras ou, né, ou o substrato oceânico. Já falamos que a parede do corpo é coriácea, né? Então, essa derme que reveste é bastante forte, firme. Os pés ambulacrais ou o sistema ambulacral, ele está distribuído aí
por 5 áreas, que é também, esse fato é que mostra o pentamerismo também desses indivíduos, tá? Então, olha lá, nós temos 5 áreas ambulacrais, só que elas estão distribuídas da seguinte forma. Tenho 3 áreas que estão mais ventralmente, onde esse animal vai estar em contato com o substrato, e 2 áreas mais ventrais. As 3 áreas, então, que a gente tem ventral, é chamada de trívio, e elas, então, vão formar aí, olha, como se fosse a sola rastejadora, né? Então, os pés que literalmente vão fazer a locomoção desse animal. E 2 zonas, então, dorsais, né, em cima, que é chamada de bívio, por ser 2, né? E são exclusivamente os pés ambulacrais que tem nessa área, são exclusivamente sensoriais, tá? Existem também, olha lá, tentáculos, né? Que nada mais são que pés ambulacrais diferenciados, tá, gente? Totalmente modificados dos pés que fazem a locomoção e que eles são retráteis, isto é, eles se expandem, né? E protraem também. Então, logo ali na região da boca, eu tenho esses pés que, então, se expandem para fora ali e que podem ser aí em torno de 10 a 30 o número desses tentáculos ou desses pés modificados aí. E eles servem para quê? Capturar alimento, tá? Então, também dentro desse grupo são comedores de suspensão e de depósitos também, tá? Cavidade celomática bastante espaçosa e preenchida com fluidos celemócitos, né? Que a gente falou, então, dessas células aí que são especializadas, né? Em retirar também metabólitos aí, né? Da cavidade celomática. Então, holotróide, esses então são os pepinos do mar, tá? De cores aí bastante variadas. Temos então as regiões, tá? A região, a gente pode ver que eles são alongados, então, tendo uma região oral e uma região aboral, região oral onde nós temos a boca, região aboral onde nós teremos, então, o ânus, né? Então, adultos vão se alimentar de detritos orgânicos, né? Ou plâncton, que é tudo muito pequeno, e o animal pode capturar em mucos também existentes nos tentáculos. Então, esses tentáculos, eles podem, né? Grudar essas partículas nesses tentáculos em muco e isso ser levado, então, para a boca. Respiração e excreção através de árvores respiratórias na cloaca, né? Então, esse ânus terá um local que é chamado de cloaca espaçoso, onde ela bombeia bastante água para dentro desse local, e isso então faz com que seja captado uma quantidade, né, aí apropriada de oxigênio então dessa água, tá? Troca de gases pode ser realizada também pela pele ou até mesmo pelos pés ambulacrais. Sexos também separados, mas alguns podem ser hermafroditas, tá? Então, ter uma única gônada aí também já é um caráter que a gente determina como um caráter primitivo, né? E os que possuem, então, gônadas duplas aí, são mais derivados, então. Fecundação ocorre da mesma forma que outros indivíduos dentro de equinodermata, tá? Onde nós temos também essa larva natante e essa larva também tem um nome específico que é auriculário, tá? Aqui a gente pode ver um pouquinho melhor, tá? Desse pepino do mar, onde nós vemos essas regiões, então, olha, né? Esses canais com os pés ambulacrais, ó,
em três, então, formando a sola, enquanto nós vemos a parte superior com o bívio, que tem o quê? Pés ambulacrais reduzidos, então. Por quê? Porque a função deles é sensorial. Temos, então, olha lá, a parte oral, onde nós temos gonóporo presente ali e aquelas, aqueles tentáculos, aqueles pés ambulacrais modificados, né? E que vão capturar alimento. Temos o ânus, então, a região da cloaca aqui, onde nós podemos ter o quê? A gente tem a região, então, da cloaca que capta o oxigênio. Nós temos aqui, por exemplo, ó, essa árvore respiratória dentro da cloaca lá, e que nós podemos ver que é por ela, aqui, ó, aqui dá para ver melhor, ó, a cloaca lá com essa, né, toda dentro dessa região, e é ela que ajuda a fazer também a captação, né? Bombeia água para dentro desse espaço aqui, ó, e tendo água aqui dentro, ela consegue captar o oxigênio, então, para esse animal, vai passando por difusão, além do que nós temos os pés ambulacrais também e o restante da superfície do corpo que pode, então, também captar oxigênio. Aqui coloquei, gente, a cloaca aqui, ela sendo, ela saindo aqui, né, também, e que fala que a evisceração, então, partes do intestino e órgãos associados podem ser expelidos. Por quê? Diante de um predador, esses animais expelem todo o seu trato, então, digestório para fora. Então, eles evertem e expelem. Isso chama de evisceração. Jogam isso e o que acontece? Enquanto esse predador se satisfaz comendo as suas vísceras, ele então foge, tá? A gente tem dentro desses animais a regeneração sendo um fator bastante evoluído dentro desse grupo, né? E que eles são capazes de regenerar grandes partes do corpo, tá? Então, mesmo que ele perde esses órgãos, enquanto o predador fica lá comendo as vísceras dele, ele foge e durante algum tempo, então, ele vai passar por regeneração disso que ele acabou perdendo, tá? Já vou fechar com mais essa classe e amanhã fazemos apenas, então, asteroide e também falamos um pouquinho de filogenia. Asteroide, esse grupo, então, que representa os lírios do mar, que eu falei para vocês que são os únicos mais que apresentam-se de forma séssil, tá? Nós vemos aqui alguns que são pedunculados e outros que vão apresentar esses pedúnculos bem mais curtos, tá? Como se fossem garras, isto é, parecendo cirros mesmo, tá? Então, através desses cirros, eles se seguram e se fixam, então, nesse substrato em que ele está. Esses aqui são em menor número encontrados, enquanto que estes lírios do mar, então, que apresentam cirros, é onde a gente encontra maior diversidade de lírios, tá? Essa forma aqui, pessoal, olha, então a gente vê que ele é diferenciado, é como se ele fosse cimentado realmente esse pedúnculo, então, ao substrato, tá? E a gente pode ver, então, esse cálice, onde a gente tem, então, essa superfície aqui, né, portando esses tentáculos. Então, temos muitos tentáculos aqui, onde nós temos, então, esses braços e esses braços cheios de pínulas, então, tá? Então, através dessas pínulas é que eles, então, também, produtores de muco, irão captar também alimentação através deles, tá? Muitas vezes esses animais que possuem, então, esses cirros, pessoal, eles podem se soltar e
se locomover pela coluna d'água, tá? Então, se soltam e a coluna d'água pode levá-los para outro local, e aí, logo que eles encontram outra superfície, eles novamente se aderem, tá? Então, crinoides são representados pelos lírios do mar, são césseis, maior parte da vida deles, como eu falei que eles têm possibilidade de se soltarem, né? Presos ligado por haste, né? Ligado à região aboral, ou um conjunto de apêndices articulados, que são os cirros que a gente também comentou. Após estarem pedunculados por meses, pode se destacar e se mover livremente. Estão em águas mais profundas, tem pele também coriácea, que a gente chama de tegmen, né? Braços longos e ramificados, que são, né, aqueles braços com as pínulas, e a superfície oral encontra-se, então, a boca com o esôfago, né, longo e divertículos terminando no ânus, então, na região aboral. Pés ambulacrais com muco, então, que estão, né, acima, que vão capturar esses alimentos, então, né, que são um organismo pequeno, mas filtradores mesmo. Então, normalmente esses pés vão produzir muco, o muco vai formar como se fosse bolas, né, bolinhas, e esses tentáculos podem se dobrar e ajudar a encaminhar, então, essas bolas de muco com alimento, né, com partículas alimentares para dentro da boca, então. Sexos também separados, os gametas da mesma forma, né, são liberadas pela parede da pínula. Alguns podem incubar, né, entre esses braços aí orais, né, entre essas pínulas, também pode incubar esses ovos que foram fertilizados, tá? Aqui, mesma coisa, também vão ter um nome diferenciado para as suas larvas, tá? Então, dentro de crinoidea, que são os lírios do mar, as larvas são denominadas de doliolárias, tá? Aqui mostrando um pouquinho melhor, né? Então, esses braços, então, que a gente tem do lírio do mar e mostrando, olha, como que ele é. Tem um canal, gente, e ele é todo ramificado, né? Então, a gente vê essas pínulas aqui, olha como depois também elas são ramificadas, tá? E existe esses pezinhos aqui ambulacrais, como se fossem os pezinhos mesmo, produtores de muco, e que eles estão relacionados a quê? A captura de alimento, produção de muco, tá? E a captura de alimento para formar essas bolinhas, ó, que vai ser encaminhada para a boca, então, tá? Lá para esse cálice, onde eu vou ter, então, essa região oral, tá? Então, trazido todo aqui. Pés ambulacrais aqui, somente relacionados à alimentação, uma vez que esses animais são sésseis, né? E vão fazer a filtração através, então, desses pés ambulacrais. Depois que a gente conversa outro dia. Bom, é isso que nós temos para hoje, então. Eu já posto lá. Amanhã a gente termina com filogenia e também com a classe asteroide. Falamos um pouquinho da importância desse grupo, tá? E aí, na quinta-feira, mostro esses indivíduos, então, em aula prática. E daí já passo para vocês também a segunda formativa. E nós, semana que vem, nos encontramos para as bimestrais. Até mais, pessoal!